A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com o advogado Ricardo Calderon. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, as mudanças trazidas pelo provimento de número 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Ricardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer ter retornando aqui, mais uma vez, aqui nesse programa Justiça para Todos, aqui na Paraná Educativa, no programa em conjunto com a Amapar. Sempre muito bom estar conversando sobre sistemas aí tão interessantes para toda a população e também para nós na área do direito. Doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que está disposto nesse provimento de número 63 de 2017 do CNJ e quais foram as principais inovações trazidas pelo provimento? Muito bem. Esse provimento 63, ele vem regular a forma de registro de filho que é promovida pelos cartórios de registro de pessoas, certo? Então, os cartórios de registro de pessoas são regulados, né, por alguns órgãos, inclusive o Conselho Nacional de Justiça. Ele alterou, então, diversos aspectos da forma de registro de filiação, digamos, trazendo novos modelos de documentos de filiação, da certidão de nascimento das pessoas, que agora já vem com CPF, etc. Então, fez algumas alterações e, em especial, ele passou aqui a trazer duas grandes inovações, digamos, que vêm sendo bastante discutidas e vêm possuindo uma grande repercussão. A primeira delas é que ele passa a permitir o registro extrajudicial, ou seja, diretamente nesse cartório de registro civil, de registro de pessoas, das chamadas filiações socioafetivas, ou seja, aquelas filiações que possuem um vínculo, um lastro, né, socioafetivo de convivência, ou seja, que é uma filiação que se estabeleceu na vida vivida, com o tempo, certo? Com o exercício efetivo daquela, né, função paterna, no caso, por exemplo. Então, que não tem necessariamente um vínculo sanguíneo junto, certo? Então, isso é muito inovador, porque até então os cartórios registravam ou quem era, né, quem possuía ali, declarava que possuía um vínculo biológico, sanguíneo, ou quem declarava que possuía um casamento, um matrimônio, aquelas presunções ali do casamento. Então, essa inovação que o provimento permite reconhecer diretamente no cartório esses vínculos socioafetivos é muito interessante e uma alteração substancial, porque até então, quem gostaria de ver registrado um vínculo socioafetivo teria que recorrer até à justiça, tinha que entrar com uma ação judicial, contratar um advogado, iniciar um processo com o Ministério Público, com a intervenção do juiz, esperar uma sentença lá no final do processo, para daí, se essa sentença não tivesse recurso, fosse então levada até o cartório para sair a certidão de nascimento. Então, houve um atalho agora para muitas dessas situações, mediante alguns requisitos, obviamente. Então, isso pode ser feito diretamente no cartório do registro civil em alguns casos. E, em paralelo, também ele regulou melhor, esse provimento 63, regulou melhor os filhos havidos dos processos de reprodução assistida. Muitas pessoas hoje, um número cada vez maior, vêm recorrendo a essas técnicas de reprodução assistida para conseguir a gestação, e também muitos desses casais tinham uma certa dificuldade na hora de expedir a certidão de nascimento, o documento de um filho que tiveram por esse método. O provimento também regula esse ponto e permite resolver diretamente no cartório muitas questões que estavam demandando também uma ação judicial. Em resumo, então, ele é mais um dado nesse movimento de extrajudicialização que nós estamos vivendo aqui, certo? Um movimento de desjudicialização do direito civil, do direito de família em especial. Então, algumas questões que antes demandavam uma ação judicial, que poderia ser um pouco mais lenta, demorada,
cara e complexa, agora passaram, então, a partir do provimento, a poder ser resolvidas diretamente no balcão do cartório. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais foram os objetivos dessas mudanças que o senhor mencionou para a gente, trazidas pelo provimento. O objetivo, claramente, é de uma facilitação na expedição desses registros de nascimento, certo? E de uma assimilação das categorias que já estão reconhecidas pelo nosso direito de família há muitas décadas, certo? Então, a filiação socioafetiva, por exemplo, já possui aqui mais de 3 décadas de um tranquilo reconhecimento pela nossa jurisprudência e também pela nossa doutrina, ou seja, então, o direito de família brasileiro já reconhece com tranquilidade esse vínculo socioafetivo, esse vínculo que se consagrou na realidade fática, concreta, certo? Por alguém, por exemplo, ter convivido como pai de uma criança por longo tempo, mesmo não sendo o pai biológico, nem o pai registral. Então, para dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes, uma mulher de, por exemplo, 25 anos, tem um filho de 2 anos que não tem pai registral, então tem só registrado apenas o nome da mãe. Quando a criança, quando tem 2 anos, essa mulher passa a ter um companheiro e passa a conviver com ela. E esse companheiro passa a ter um vínculo crescente com a criança, passa a exercer essa função paterna por 15 anos, por exemplo, certo? Esse companheiro não é pai biológico da criança e nem pai registral, mas ele acabou criando um vínculo de paternidade socioafetivo, porque ele se reconhece como pai e a criança também vai ver nele, provavelmente, a figura paterna. Se isso for consensual, demonstrado por 15 anos, como eu dei um exemplo aqui, certo? Nós teríamos consagrado aí, então, uma paternidade socioafetiva, certo? Isso a jurisprudência brasileira já acolhe há 3 décadas, a doutrina, os autores que escrevem sobre isso também acolhem, mas ainda demandava sempre esse processo judicial, ainda que consensual, tinha que passar lá pelo juiz, pelo Ministério Público, pelos núcleos das varas de família, psicossociais, etc. E agora, então, o que vem o provimento é permitir dizer que em alguns casos, mediante alguns requisitos, isso possa ser resolvido diretamente pelas partes do cartório, o que torna isso mais ágil, mais célere, mais eficaz, né? E visa o provimento também perceber que há um déficit aqui de registro de filiação no Brasil muito grande. Pelo último censo escolar, nos últimos dados divulgados, nós temos aí 5,5 milhões de crianças sem pai registral. Então, que não tem pai no registro, é um número considerável de crianças, e a experiência, a prática mostra que muitas dessas crianças sem pai registral tem, na realidade, alguém que exerce a função paterna na realidade concreta. É a paternidade exercida na prática, então, né, doutor? Exatamente. Doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor o assunto, o senhor poderia falar para a gente quais são os vínculos admitidos pelo direito de família atualmente para o estabelecimento da filiação? Interessante esse tema, Jéssica, porque o direito de família, atualmente, ele vem reconhecendo uma multiplicidade de vínculos passíveis de gerar a filiação, certo? Então, nós temos várias espécies de vínculo, todas elas passíveis de gerar a filiação, de estabelecer o vínculo de filiação com o mesmo grau, com a mesma característica, certo? Com o mesmo status. E nós estamos, obviamente, mais acostumados com o vínculo biológico da filiação, que ele segue presente e, obviamente, quem sabe num grande número de casos, né, que essa descendência biológica estabelece a filiação. Mas, ao lado disso, nós temos também outras espécies de vínculo. Por exemplo, os vínculos das presunções previstas pelo Código Civil, ou seja, as pessoas casadas, né, há uma regra que diz que o filho havido de pessoas que são casadas são presumidamente do marido, ou, né, da esposa, das pessoas casadas, do casal ali. Então é uma presunção da lei que também incide. Então quem é casado não precisa qualquer outra demonstração, apenas levar a certidão do casamento e o filho é registrado com base nessa presunção legal, certo? Há também as presunções justamente decorrentes dos casos de reprodução assistida, certo? Também quem tem reprodução assistida, muitas vezes com material genético de um doador, de um terceiro, certo? Nós chamamos a reprodução assistida heteróloga, acabará muitas vezes os pais que estão à frente desse projeto parental não terão vínculo biológico com o filho porque utilizaram doador, né? Mas há uma presunção legal também de que esses filhos são do casal que está à frente desse projeto parental aí, que foi atrás desse método, por mais que não tenha vínculo biológico. É uma presunção também decorrente da reprodução assistida. Ao lado disso, nós temos os vínculos adotivos, da adoção, também tem um processo regular de adoção, que também estabelece a filiação. Os vínculos socioafetivos, que acabamos de falar aqui agora, certo?
os vínculos socioafetivos da filiação também são passíveis de gerar, né, este vínculo no mesmo status, né? O próprio registro também é forma suficiente para demonstrar a filiação. Muitas pessoas acabam registrando em algum dado momento da vida isso e depois vão perceber uma situação que não havia laço biológico, etc. Mas o registro é prova suficiente em si, se não existiu fraude, não existiu nenhuma indução a erro, dolo, nada. Então, nós temos essas diversas espécies de vínculo de filiação, que hoje estão tornando mais claras ainda, que não é uma só, e essa multiplicidade aí que vem trazendo novos desafios, como muitas vezes acumular dois vínculos com a mesma pessoa, que gera a chamada multiparentalidade, né? Ou seja, e se não dá na criança, né, ela acaba tendo esses dois vínculos, né, paternos vivenciados na realidade concreta, ou seja, o pai biológico e o pai socioafetivo ao mesmo tempo, os dois concomitantemente por muitos anos. Como seria feito? Então, essa complexidade aí é um pouco inerente a essas nossas relações familiares contemporâneas aí, que vem trazendo alguns novos desafios como esse. E doutor, queria agora pedir para o senhor falar um pouco para a gente sobre quais são os pressupostos da denominada paternidade socioafetiva e quais são os requisitos trazidos pelo provimento para que seja possível esse reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva. Essa parte é importante, que muitas pessoas não têm muita percepção de como ela se configura uma paternidade socioafetiva e como ela pode ser demonstrada. Então, a paternidade socioafetiva, ela tem que ter alguns elementos para que se reste caracterizada, certo? Então, esse vínculo socioafetivo tem que estar presente no caso da paternidade, pode ser maternidade também, mas vamos falar da paternidade, que é o mais comum. Essa paternidade tem que ter um vínculo socioafetivo inerente a isso, ou seja, essa relação afetiva entre filho e dado pai e filho deve ser com um vínculo de afetividade inerente a essa relação paterno-filial. Tem muitas pessoas que têm alguma relação de afeição com crianças, mas não é tão intensa quanto de pai e filho. Então, é necessário que primeiro que essa relação com ele seja claramente inerente a um vínculo paterno-filial, similar a um vínculo paterno-filial, com essa carga afetiva, como nós sabemos como se tratam aí pais e filhos em geral na nossa sociedade. O segundo requisito é que essa relação socioafetiva peculiar, então, como já destacamos aqui, certo? Ela seja reconhecida por um longo período, não pode ser um curto período, certo? Então, a doutrina e a jurisprudência são unânimes dizer que nós temos que ter alguns anos de convivência de vínculo socioafetivo para que ela reste consagrada, para que ela reste efetivamente configurada. Então não pode ser um vínculo fugaz por algum tempo, certo? Pontual. Isso é muito importante aqui nesses casos nós estamos a tratar, porque, por exemplo, criança recém-nascida não tem vínculo socioafetivo estabelecido com ninguém, com nenhum desses pais socioafetivos principalmente, certo? E até mesmo mães socioafetivas. Não há essa configuração enquanto criança recém-nascida, certo? Então, no que nós denominamos vínculo socioafetivo para o nosso direito de família brasileiro, ele exige essa relação socioafetiva peculiar, inerente a esse vínculo, e por longo tempo, longos anos. Por isso, bebês não têm vínculo socioafetivo com ninguém, e nem mesmo crianças de tenra idade, tá? Então, além de você ter essa relação socioafetiva peculiar, inerente a essa forma de filiação, além dela se dar por longo do tempo, se estabelecer de maneira, né, perene, né, não pode ser fugaz, ela também deve ser pública, deve ser ostensiva, deve ser algo que seja reconhecida por toda a coletividade onde ela está inserida, certo? Então, a publicidade é o terceiro requisito, que é um vínculo onde essas pessoas, né, ostentam isso claramente, né, no colégio, no médico, no plano de saúde, no posto de saúde, com os vizinhos, na igreja, no clube, com os amigos de trabalho, né? Enfim, há ali claramente a ostentação disso, digamos, eles fazem isso publicamente com esse desejo de compartilhar perante os seus essa dado vínculo, certo? Então é algo público, algo que não é feito às escondidas. Muitas vezes as pessoas até acham que aquele pai socioafetivo é o pai biológico da criança, exatamente, né? As pessoas não perguntam detalhe. Então, quando perguntam, o senhor é o pai? Sim, se apresenta como pai, sim, ele busca na escola como pai, ele, né, entrega na van como pai, ele leva no Kumon fazer Kumon como pai. Então as pessoas têm ele como pai, certo? Então essa publicidade dessa forma de vínculo é importante também, é o terceiro requisito para que nós tenhamos isso aí que a doutrina vem chamando então de requisitos para estabelecimento de um vínculo socioafetivo de filiação. O provimento 63, ele vai além um pouco, embora outras partes ele não detalhe tanto assim, mas ele traz alguns requisitos para que possa ser registrado então
esse vínculo socioafetivo da filiação extrajudicialmente, diretamente no cartório lá, certo? Então, o primeiro deles é que tem que ser consensual, certo? Ou seja, a mãe tem que concordar, né? No caso, se for um pai, o pai tem que concordar. Aqui a criança, se tiver mais de 12 anos, também tem que dar uma anuência dela, tem que também dar um ok dela se ela tiver mais de 12 anos, certo? O segundo requisito, ele se inspira nos critérios de adoção, diz que não pode ser ascendentes da criança, os avós não poderiam ser, certo? Não podem ser, então, né, tios, avós, não podem ter uma vinculação de ascendência biológica ali com esse filho para reconhecer esse dado vínculo socioafetivo. Também ele exige uma diferença de idade, de 16 anos ou mais, para que isso seja registrado, similar também aos casos de adoção, certo? E ele exige que todos estejam presentes para assinar pessoalmente isso. Então, a mãe tem que pessoalmente no cartório assinar, não pode ter procurador nada, certo? E no caso já tem um pai registral, estamos registrando um segundo pai socioafetivo, o primeiro pai também tem que assinar pessoalmente, certo? Então, é para os casos onde isso está configurado de uma maneira, né, explícita, indubitável, e quando há consenso entre todos os envolvidos, certo? Então, nessas situações, poderia se registrar no cartório. Ah, mas se a pessoa não assina, se a mãe não assina, um dado pai não assina, alguém não quer assinar, não está aqui, faleceu, etc. Nesses casos, tem que continuar ainda recorrendo ao Poder Judiciário, certo? Então, as pessoas que poderiam utilizar essa via extrajudicial seriam quem atendesse esses requisitos aí que são postos lá pelo provimento 63. Os demais casos ainda demandariam uma intervenção judiciária via uma ação judicial. Falando rapidinho para os nossos ouvintes sobre esses demais casos, doutor, quando então que não é possível que o reconhecimento seja feito extrajudicialmente, mas as pessoas ainda podem procurar a justiça se tiverem interesse? Então, quando faltar algum desses requisitos que são previstos expressamente pelo provimento 63, as pessoas não poderão utilizar essa via, então, esse atalho aí extrajudicial diretamente no cartório, porque faltam alguns requisitos expressamente estipulados. Mas elas podem demandar uma ação judicial para que seja reconhecido judicialmente que o juiz tem uma esfera maior, né, de competência para poder reconhecer mesmo na ausência de dado requisito. Então, por exemplo, se alguma pessoa, a mãe ou o pai registral não assina, não aceita isso, então não pode se estabelecer via o provimento direto no cartório, mas daí as partes podem ir para a justiça. Tem uma parte falecida que não deixou nada sobre isso, certo? Mesma coisa, também tem que correr para a justiça, certo? Enfim, muitos desses casos também de pessoas de união afetiva, né, que tem um casal de tenra idade ainda, as pessoas que têm uma união afetiva com casais que estão estabelecendo uma união recente, tem um filho de tenra idade, como nós vimos, com bebês e crianças pequenas, não há ainda a socioafetividade configurada, que não se teve aquele longo período, né? Mas esse casal homoafetivo deseja ver já, desde logo, o vínculo estabelecido com ambos. Eles podem recorrer também ao Poder Judiciário para registrar essa multiparentalidade, essa filiação. Ou seja, então os casos quando você não tem ou o consenso, ou quando você não atende os requisitos, ou quando você tem uma situação que não é muito da que está prevista no provimento, você continua com a possibilidade de ir até o Poder Judiciário para reconhecer aí judicialmente, certo, essa filiação socioafetiva, até mesmo a multiparentalidade, certo? Quando você está um pouco distante das linhas ali previstas pelo provimento. E, doutor, explica para a gente também, por gentileza, quais são as consequências jurídicas do reconhecimento de uma paternidade socioafetiva. O que acontece a partir daí? Então, esta paternidade socioafetiva, que será registrada, né, pela forma do provimento ou até mesmo judicialmente, ela tem todas as consequências legais de qualquer paternidade, certo? Então, ela é uma paternidade para todos os fins de direito, com todas as projeções que esse vínculo parental estabelece, tá? Então, a paternidade é como qualquer outra, vamos dizer assim, e estabelece, então, alguns direitos e alguns deveres, certo? Então, há aqui, né, esse pai, ou paternidade ou maternidade, que é sempre o mesmo, né? Essa filiação socioafetiva, então, é estabelecida, gera os deveres de sustento, de pagar alimentos, inclusive uma pensão alimentícia, certo? De guarda, de cuidar em si a criança, de convivência familiar, também a visitação, etc. Também há esse direito ali. O direito de herança também vai resultar disso, certo? Os impedimentos para o casamento, que daí não pode ter casamento entre seus familiares, gera também, certo? Gera também o direito à legítima, que é aquela parte da herança que deve ser deixados para os seus filhos, ele passa a figurar também como um descendente que terá direito a essa legítima, enfim, é um filho como todos os demais, certo? Com todos os efeitos jurídicos, né? Então passa a ter
esses direitos perante os pais e também os deveres, né, que é uma relação né, de dois lados, né? Então passa a ser uma filiação plena, como nós dizemos assim, com todos os efeitos jurídicos inerentes a essa espécie de vínculo. E, doutor, quanto ao registro de filhos havidos por técnicas de reprodução assistida, haviam muitos obstáculos antes do provimento? Como que estava funcionando antes disso? Então, certamente o provimento melhora esse tratamento jurídico, tá? Até então, havia uma certa omissão legislativa e também das regras administrativas, e aí os casais enfrentavam muita dificuldade. Quem muitas vezes utilizava essa técnica de reprodução assistida, então um casal que ia até uma clínica e pedia então auxílio de um médico para utilizar uma técnica de reprodução assistida para conseguir ter esse filho. Então, muitas vezes, pessoas que viviam em união estável, ou até casais afetivos, ou pessoas que utilizavam essa técnica em algumas situações peculiares. Posteriormente, quando havia aqui o nascimento do filho, havia uma dificuldade no registro. O cartório passava a exigir os documentos que exigiam de qualquer pessoa casada, de qualquer pessoa que teve o filho pelo método biológico natural, ou seja, né, declaração do nascido vivo e declaração do pai, etc. E muitas vezes as pessoas que utilizam técnica de reprodução assistida utilizam ainda a forma heteróloga, ou seja, com material de terceiro, de doador, e às vezes até mesmo barriga em substituição. Ou seja, então a mulher que fez o parto lá não é a mãe da criança, e também quem contribuiu com o óvulo também não é a mãe da criança jurídica, porque são todas doadoras, são todas terceiras que estão participando ali, colaborando com a gestação, mas quem está à frente da gestação é uma outra mulher, certo? Né? Que muitas vezes não tem óvulo em condições, nem mais útero para gerar. Então, essa terceira mulher tinha uma dificuldade grande de registrar esse filho quando ela utilizava essas duas intervenções aí, com doação de óvulo e com uma barriga de aluguel, que se fala aqui no Brasil, que é uma barriga em substituição, né? Então havia muita dificuldade nesse caso, os casais homoafetivos também tinham muita dificuldade, e o provimento nisso ele anda bem, ele facilitou bastante, tornou claro ali a situação, certo? De como deve ser feito o registro, então, dos filhos havidos por técnica de reprodução assistida. Então agora, com uma declaração da clínica, o diretor da clínica responsável vai declarar quem que é o que está à frente desse projeto parental, né? Geralmente é um casal que está à frente do projeto parental, a clínica vai declarar que eles são os pais jurídicos, então, ainda que não tenham vínculo biológico, ainda que tenham utilizado de doador e de outras pessoas aí nesse processo, certo? Então, tornou mais fácil, mais seguro, certo? E evitou que muitas pessoas que utilizavam técnica de reprodução assistida tinham que entrar com uma ação judicial para daí ver registrado seu filho recém-nascido, que demora, e criança recém-nascida, sem certidão de nascimento, precisa de médico, o tratamento de saúde não tinha acesso, era uma situação muito delicada e angustiante em muitos casos. Então, nesse ponto, andou bem o provimento, melhorou a regulação jurídica, certo? E vem aí conferindo maior facilidade e segurança para as pessoas que utilizam essas técnicas de reprodução assistida. Por outro lado, também já surge um novo desafio. O direito de família é sempre assim, né? Sempre que se dá um passo, se resolve um problema, mas surgem outros. Muitos casais aí, recentemente, têm sido noticiado cada vez mais, estão se utilizando de técnicas caseiras de reprodução assistida, vamos dizer assim, não com uma clínica, certo? Realmente registrada, um processo que é feito desde o início, com intervenção médica autorizada, até porque tem um custo alto, essas clínicas têm um custo bem elevado a cada tentativa, e nem todas vingam, enfim. Muitas pessoas vêm se utilizando, então, de técnicas caseiras de reprodução assistida, e nesses casos, daí não teriam um respaldo do provimento, porque daí não há, certo, todo o registro médico, né, passo a passo. São situações aí que estão a desafiar e ainda demandariam, às vezes, alguma intervenção judicial daí, porque foi a alternativa que as pessoas utilizaram. Sim. E, doutor Ricardo, a questão da multiparentalidade também é tratada no novo provimento, e como? Sim, a multiparentalidade é um tema novo no Brasil, certo? Que entrou entre nós aqui justamente a partir de reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, né, a partir de 2016, numa decisão paradigmática, que o Supremo passou a admitir num processo a possibilidade de existência de dois pais num dado caso concreto, acumulação de dois pais num dado caso concreto. Então foi um processo, né, com repercussão geral, então, que vincula toda a comunidade, certo? Onde até a IBDFAN participou como um amicus curiae também, intervindo ali. Eu atuei na participação do IBDFAN nesse caso, até fiz a sustentação oral no Supremo pelo IBDFAN, representando. Então participei de perto dessa decisão judicial, que foi aqui pela primeira vez de um tribunal superior reconheceu essa acumulação de paternidades. Então o Supremo disse naquele dado caso concreto que uma paternidade, né,
sócio-afetiva, registrada ou não impede reconhecimento concomitante de uma paternidade biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Ou seja, se eu tenho um dado pai sócio-afetivo que cuidou e, né, assumiu essa função paterna por um longo tempo, pode ser até registral também, como era o caso da situação que foi julgada pelo Supremo, tem um pai sócio-afetivo registral, e se em um dado momento da vida esse filho descobre que esse pai sócio-afetivo registral não é o seu ascendente genético, que o seu pai biológico é uma outra pessoa, ele pretende reconhecer a filiação com esse terceiro, que é o pai biológico, seria possível, então, a esse dado filho reconhecer a filiação com o pai biológico, com esse terceiro, sem abrir mão do pai sócio-afetivo registral que o sustentou por toda uma vida, que teve uma vinculação por toda uma vida. Então, seria essa acumulação de um vínculo sócio-afetivo da filiação com um vínculo biológico da filiação. Isso que o Supremo permitiu nesse caso, certo? A partir de 2016, nessa repercussão geral chamada 622. Mas, até então, ainda, para o reconhecimento da multiparentalidade, as pessoas haviam de recorrer até o Poder Judiciário com uma ação judicial via advogado, Ministério Público, atuação do juiz, laudos, etc. Certo? Apenas nesses casos, então, nós tínhamos a possibilidade de registro de uma filiação multiparental. E aí que, em novembro de 2017, o provimento inova, e até inova de uma maneira interessante, certo? Que ele passa a permitir expressamente, certo? A possibilidade de registro de multiparentalidade diretamente no cartório de registro civil, sem precisar dessa ação judicial, etc. Ou seja, até mesmo a multiparentalidade, que é essa acumulação aí de dois pais ou de duas mães, né, pode ser reconhecida diretamente no cartório. O provimento é explícito, diz ainda 2 pais e até 2 mães. Então, ou 2 pais ou 2 mães, é possível reconhecer diretamente no cartório do registro civil. O que é interessante, está passando a gerar muita discussão agora e tudo, né? Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo que é um avançar da sociedade, né? E esse reconhecimento da multiparentalidade facilitado também no cartório do registro civil pode também permitir aumentar o número de registros de muitas crianças aí que não têm essa situação hoje formalizada. Doutor Ricardo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes que essas mudanças trazidas pelo provimento eram uma antiga reivindicação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, não é mesmo, doutor? Com certeza. É necessário reconhecer que o Brasil possui uma imensidão de situações que são lastreadas por vínculos socioafetivos. É uma característica da nossa sociedade, certo? E até então, o nosso direito estava colocando obstáculos muito altos para esses reconhecimentos. E acabava que as pessoas não reconheciam, acabavam por não formalizar esses vínculos socioafetivos que acabavam existindo na realidade e não eram formalizados. As pessoas faleciam sem isso resolvido e geravam depois ações pós-morte muito complexas, etc. Parece que é chegado o momento que todos têm que entender que nós temos que facilitar o registro de filiação, certo? Quando presente, né? Quando todos em consenso, quando realmente há uma filiação socioafetiva existente na realidade concreta, por longo tempo, indubitável, etc. Para essas situações, todos devemos facilitar isso, né? Para facilitar as pessoas. Então, a gente permitir que isso seja resolvido direto no cartório de registro de pessoas, que tem uma capilaridade muito grande. Nós temos cartório de registro de pessoas em todo o Brasil, em todas as cidades de qualquer tamanho. É muito bom, é muito útil. Então, eu vejo com bons olhos o provimento 613, foi um avanço nessa desjudicialização e nessa facilitação do registro de pessoas. Lógico que há algumas pessoas criticando, que também não pode, algumas situações poderiam não justificar essa facilitação, há risco de que se utilize indevidamente o provimento, porque crianças pequenas muitas vezes têm pessoas aí de má fé que querem se utilizar dessas vias aí com interesses escusos. Nós devemos ficar alerta para isso e até não descarto que o provimento possa ter uma melhoria, um esclarecimento, assim, em breve, para fechar as portas para essas vias indevidas aí que algumas pessoas podem querer utilizar. Infelizmente sempre tem, mas não é por isso, por esse risco de uma fraude, risco de alguém utilizar indevidamente o provimento, que nós vamos desacolher e fechar a porta para essas milhares de pessoas aí. Então eu vejo com bons olhos, eu sou um otimista, mas entendo também quem vem questionando um ponto aqui e acolá. Eu acho que com serenidade, todos aí sentados na mesa, a gente pode aí fazer algum arremate para melhorar o provimento, né, sem perder os grandes avanços que ele implementou. Legal, doutor. Doutor Ricardo, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Um bom final de ano também para todos, certo? E pode contar sempre comigo. Estou sempre à disposição de vocês aí. Até logo. Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.